Hoje a gente vai entrar na parte 4 da Lore do TXT. Dá pra acreditar que já foi mais da metade da Lore? E é claro que muita coisa foi deixada pra trás. Afinal, esses vídeos são só um resumo. A Lore do TXT é tão grande que não caberia tudo aqui. Mas, pra dar uma lembrada, vamos recapitular o que aconteceu na última parte? Em The Chaos Chapter Freeze, o mundo parece congelado ao redor deles. Os meninos estão sozinhos e a estrela da promessa que eles ficariam juntos pra sempre parece ter desaparecido por um momento. Eles estão enfrentando os próprios problemas no mundo real e sozinhos. Mas é aí que aparece uma garota que muda tudo. A Lore não explica quem ela é, mas é como se fosse a esperança dos meninos. Na era The Chaos Chapter, Fate or Escape, os meninos enfrentam muitos problemas na sua vida pessoal, como em Loser Lover, onde a gente pode ver várias brigas, caos no MV, Gongil brigando com o pai, Yeonjun roubando o banco, o Tai quebra o braço, entre outras coisas. Mas em Love Song tem essa garota, a esperança deles, e eles acabam se lembrando da promessa que fizeram de sempre permanecer juntos. Ignorando completamente os problemas da vida real, eles resolvem voltar para a ilha mágica que eles conheceram no começo da história, porque lá eles se sentiam compreendidos e parecia que o mundo fazia mais sentido, porque lá a estranheza deles não parecia tão estranha assim. Mas quando eles conseguem voltar para Magic Island em Frost, eles descobrem que nada mais era como era antes. E o porquê? Bom, no começo, em Chrome, os meninos eram inocentes, eles eram ainda crianças entrando na adolescência, descobrindo as suas diferenças, seus medos e anseios. Mas agora eles cresceram, enfrentaram problemas, se machucaram em Kentucky, se separaram, voltaram, escolheram ficar juntos e enfrentar os problemas juntos. Mas eles não tinham mais a inocência da infância. E a ilha não é mais aquele lugar mágico e encantador, e sim um lugar hostil e assustador. E é aí que a gente entra na parte 4 da Lore do TXT. A partir de agora, a gente entra numa fase mais madura da era dos meninos. Eles passaram pela infância, adolescência e agora eles são jovens revoltadíssimos. Eu tô falando isso porque agora a gente chega na era de Thursday Child. E essa era traz pra gente a mudança dos meninos. Eles deixam de ser apenas adolescentes tentando se encaixar e param de fugir do mundo real pra ilha mágica ou onde quer que seja. Eles voltam à realidade e param de fugir de encarar os seus próprios problemas. E na real, eles descobrem que o que mais estava prendendo eles, tormentando eles, não era um mundo desconexo ou um mundo que não aceitava eles, mas sim o medo que eles mesmos tinham de crescer. E fala sério, eu acho que todo mundo já passou um pouco por isso, né? Quem nunca teve medo de crescer? Quem nunca teve ansiedade só de pensar no que a vida adulta reserva? E era exatamente esses sentimentos que eles estavam enfrentando. Mas agora, como jovens, eles decidem parar de fugir e encarar o crescimento. Na real, a Lore do TXT toda gira em torno desse crescimento. A gente pode ver como a adolescência real se parece. As diferenças, as comparações. E aí a gente conhece amigos e parece que encontrou um lugar mágico, onde a gente é compreendido. Mas aí os problemas da vida real acontecem e a gente só quer fugir pro lugar onde a gente se sente bem. Mas uma hora ou outra a gente tem que encarar os problemas da vida real e parar de fugir deles. A gente tem que crescer, mesmo não querendo isso. Bom, chegando em Thursday Child, a gente vê o MV de Goodbye and Bad. Nesse MV, os meninos explodem, cada um da sua maneira, colocando toda a sua raiva e seus sentimentos pra fora. Open Sequence traz como um encerramento dos sonhos. Os meninos percebem que a vida não é tão simples como viver numa ilha mágica e que eles têm que encarar os problemas reais. First Fan Baby e Lonely Boy mostra eles separados, seguindo o caminho deles sozinhos. Apesar de continuar com a amizade, eles estão mais na deles, sabe? Eles precisam individualmente crescer e se autoconhecer. Thursday Child, na Lore, tem um papel muito importante. É sobre encarar a realidade dos problemas ou ceder à tentação de parar no tempo e cultivar a inocência pra sempre. E é aí que a gente chega em Temptation, a era da tentação. E por que tentação? Justamente pelo que eu tava falando. Eles são tentados o tempo inteiro a encarar a realidade ou fugir pra um paraíso e deixar os problemas de lado. Mas como eu disse, dessa vez, eles tinham escolhido ficar e encarar os problemas. Sim, isso foi lá em Thursday Child, que agora a gente tá em Temptation. E uma voz misteriosa começa a falar com eles em Devil by the Window. E essa voz chama eles pra Neverland. Eu não sei se vocês já assistiram Peter Pan, mas lá conta a história da Ilha do Nunca. Essa é a Neverland. Lá na Ilha do Nunca, as crianças não precisam crescer, podem continuar sendo crianças pra sempre e não precisam encarar os problemas da vida adulta. E é exatamente a tentação de Temptation. Eles são tentados a ser levados pra Neverland, um paraíso onde eles nunca mais precisariam crescer e poderiam cultivar a inocência deles pra sempre. E eles acabam indo pra lá, em Sugar Rush Ride. Eles chegam ao paraíso e esse MV é incrível, você deveria assistir. Eles mostram os detalhes da Neverland. Em Devil by the Window, eles recebem a tentação de ir pro paraíso e não crescer, de fugir dos problemas da vida real. Em Sugar Rush Ride, eles chegam no paraíso e cedem à tentação. Mas é em Far Neverland que eles veem que a história não é tão boa assim e decidem de uma vez por todas voltar pra vida real e encarar os seus problemas. Eles percebem que apesar de parecer um paraíso, a Neverland tinha traços de Magic Island. Parecia um mundo novo, só que com traços do antigo. Talvez aquele lugar ainda fosse a Magic Island. Os elementos e coisas estranhas que tinham na Magic Island apareciam por lá também. E é aí que eles entendem que não adianta fugir. Seja lá o que for que liga a eles, seja lá o que for que tenha de estranho em toda essa magia, eles não podem escapar dela. Então não adianta fugir
fugir nem se esconder. E é por isso que eles decidem parar de tentar evitar o crescimento, parar de tentar evitar as dores e o sofrimento de crescer e voltar à realidade. Em Fairy Neverland, os meninos escolhem crescer. E é aí que eles voltam ao mundo real atrás de respostas. Mas é claro que o mundo real tá muito longe de ser normal para esses garotos. E muitas coisas misteriosas ainda estão por acontecer nessa nova fase dos garotos maus. Ou quer dizer, dos garotos que entenderam que eles têm machucados, dores e sofrimentos, traumas, mas também têm felicidade, momentos bons e amigos que eles podem contar para sempre. Essa fase dos garotos que perderam a sua inocência, que escolheram deixar a sua infância e finalmente aceitar a dor do crescimento. E esse foi o 4º ano da Lore do TXT. A próxima fase vai ficar ainda mais misteriosa, viu? Mas não vai ser mais sobre escapar. Dessa vez eles vão encarar a realidade e descobrir um pouco mais sobre esse mistério que liga a vida deles. Se você acompanhou a Lore até aqui, você deve estar feliz, assim como eu, de chegar nessa parte. Agora tudo começa a mudar. Então, eu tô ansiosa para a próxima parte. E você? Te vejo na parte 5.